João 16, de 1 a 6. Hoje em dia nós ficamos cada vez mais preocupados com o nosso bem-estar. Se fala muito nisso hoje em dia, muito mais do que nos anos que passaram. E as pessoas, quando pensam em bem-estar, pensam no seu na alimentação, pensam em fazer atividades físicas e coisas assim, porque todos querem estar bem, tentando achar sempre uma oportunidade para ficar próximo à natureza, higiene mental e todas essas coisas. De fato é importante a gente estar bem, e Jesus sabia disso também. Ele, naquele momento em que ele estava se despedindo dos seus discípulos, ele queria que os seus discípulos estivessem bem. Por isso ele falava tantas palavras de encorajamento, de advertência, porque ele estava preocupado com o bem-estar dos seus discípulos. Vamos ler aqui em João capítulo 16, versículos 1 a 6. Convido os irmãos para ficarem de pé, para lermos a palavra de Deus. Diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos dado o Teu Espírito, para que nós possamos entender, interpretar, aplicar tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Obrigado, Deus, porque é com esse propósito que o Senhor nos trouxe aqui hoje, para nós aprendermos um pouco mais, para nós sermos exortados a andar nos Teus caminhos, a nos lembrarmos da Tua palavra, para que nós estejamos bem, para que nós possamos continuar caminhando até aquele dia em que o Senhor vai nos levar, até o dia em que nós vamos nos encontrar contigo. Obrigado, Senhor. Pedimos que Tu nos abençoes neste momento e também que Tu estejas com os demais irmãos que não puderam estar hoje conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podeis assentar. Jesus, ele falou aqui o quanto é importante que os discípulos se lembrassem daquilo que ele estava falando, das coisas que ele estava dizendo ali. E Jesus, então, ele mostra ali, de alguma forma, que é importante se lembrar, porque lembrando das suas palavras, prestando atenção e absorvendo aquilo que ele estava dizendo, os discípulos poderiam evitar muitos efeitos negativos, efeitos prejudiciais, que poderiam prejudicar, poderiam atrapalhar o seu bem-estar. Então, Jesus sabia que eles iam passar por momentos difíceis, mas se eles se lembrassem das suas palavras, então eles poderiam passar por tudo aquilo e depois
continuar sem cair. Então, o primeiro efeito prejudicial que é evitado quando se presta atenção às palavras de Jesus e se lembra dessas palavras, que para não se escandalizar. Então, Jesus queria que eles não se escandalizassem. Ele disse: olha, eu estou dizendo essas coisas para que vocês não se escandalizem. É isso que nós vemos no versículo 1 do capítulo 16. Ele fala: estou dizendo para vocês essas coisas para vocês não se escandalizarem, para que não vos escandalizeis. Essa palavra, que foi traduzida por escandalizar no grego, ela é a mesma coisa, é escandalize, só com o S mudo, né? É a mesma pronúncia, e se fosse escrever com nosso modo de escrever, se escreveria praticamente do mesmo jeito. Para a gente tentar entender um pouco o sentido desse verbo, né, o sentido dessa palavra, o que Jesus está querendo dizer com não se escandalizar? Qual é esse efeito negativo que pode ter nas nossas vidas se nós nos escandalizarmos? Tem algumas outras passagens onde essa palavra é utilizada. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 11, versículo 6, Jesus diz ali: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tropeço é a mesma palavra no grego, só que aqui foi traduzida por tropeço, ou motivo de escândalo, a gente poderia traduzir também. Então, quando Jesus está dizendo essas palavras, ele está se defendendo de algumas acusações que algumas pessoas faziam com ele, e ele disse: olha, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, aquele que ouve as minhas palavras, aquele que me aceita e que não se sente ofendido. A gente pode dizer isso também, essa palavra também. Então, no capítulo 13 também de Mateus, versículo 21, ele fala a parábola do semeador. Ele fala das sementes, e ele diz então que algumas sementes caíram na rocha, outras em solo rochoso, outras sementes caíram na beira do caminho, outras caíram entre os espinhos, e outras caíram em terra fértil, em terra boa, né? E ele vai falando, depois ele vai explicando que cada um desse tipo de solo representa. E quando ele fala então do solo rochoso, ele diz essas palavras, que aquela que caiu em solo rochoso, ela logo frutifica, ela logo dá flores, né, como a gente pode ver naquela imagem ali, né, da flor na rocha, né? Ela logo brota, ela logo abre, mas ela não tem longa duração, ela não consegue ficar muito tempo, porque a raiz não se aprofunda, porque é uma rocha. Ela só consegue, naquela superfície ali onde tem aquele pouco de terra, ela consegue sobreviver. Mas logo quando vem o sol, ela definha. Então Jesus está dizendo que a semente, ou seja, a palavra de Deus, num coração que está em solo rochoso, acontece isso também, que tem pouca duração. A pessoa recebe a palavra com alegria, ela logo floresce, ela logo se alegra com esse caminho, mas quando vem a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, esse escandalizar significa isso, que a pessoa então, ele está querendo dizer aqui que a pessoa abandona o barco, né? Para de seguir Jesus quando vem essas perseguições e essa angústia. Lá também em Mateus, capítulo 26, versículo 31, Jesus, no mesmo momento, aqui Mateus narrando esse mesmo momento que ele está em João, Jesus disse: esta noite todos vós
vos escandalizareis comigo. Então, apesar de Jesus estar falando, olha, eu estou dizendo essas palavras para que vocês não se escandalizem, mas vocês vão se escandalizar. Vocês vão se escandalizar comigo, porque está escrito, então já era uma profecia: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, quando Jesus fosse preso, os discípulos iam se dispersar, ou seja, eles iam se escandalizar, eles iam ficar apavorados com aquilo que estava acontecendo, iam ficar com medo de serem presos também. E vocês sabem tudo aquilo que aconteceu. Pedro acabou negando Jesus 3 vezes por medo, né? Ele foi o que, né, dos discípulos, ele foi o que chegou mais perto, né, de resistir, mas chegou no momento em que ele, confrontado ali, ele acabou negando Jesus. Então Jesus disse: vocês vão se escandalizar. Em Marcos 6:3, quando ele está pregando na sua própria cidade, na cidade onde ele cresceu, lá em Nazaré, as pessoas se escandalizaram. O que é esse escandalizar? Eles começaram a dizer: mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Ele não é aquele que viveu aqui, cresceu entre nós, né? Nós conhecemos o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, as suas irmãs. Esse é o filho do carpinteiro. Como que ele está dizendo que é o filho de Deus, né? Como que ele está dizendo que de certa forma, já dizendo que é o Messias, né? Porque quando Jesus abriu o livro na pregação dele, ele abriu em Isaías e disse, ele leu a profecia do Messias, e ele disse: olha, essa profecia se cumpriu hoje. Então eles se escandalizaram. Então Jesus, ele diz estas aqui, né, o Marcos quer dizer, né, ele diz que eles se escandalizaram, né, se escandalizaram nele. Em Marcos 14:27, mais uma vez, o Marcos, narrando esse momento em que Jesus está com seus discípulos, ele disse: todos vós vos escandalizareis. Ele disse que Jesus afirmou isso, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Em João capítulo 6, é uma passagem famosa também, foi logo depois da multiplicação dos pães. Então ele estava lá com uma multidão, eles estavam sem comer, já fazia 3 dias, e eles então, os discípulos não queriam dispensá-los para que eles pudessem comprar alguma coisa para se alimentar, e Jesus então resolveu o problema ali, multiplicando os pães e os peixes. Depois Jesus atravessou de barco o mar da Galileia, e do outro lado ele atravessou em secreto para que ninguém fosse atrás dele, mas eles descobriram que Jesus tinha atravessado e foram a pé mesmo, né, rodearam o lago e foram lá do outro lado encontrar Jesus. E na conversa a gente percebe, Jesus, é claro, percebeu isso, que eles queriam mais, eles queriam que Jesus continuasse multiplicando os pães e os peixes, né, e tudo isso. E Jesus começou a pregar para eles de maneira dura, né? Ele falou: olha, vocês estão me procurando porque eu multipliquei os pães, vocês não devem buscar o pão desta terra, vocês devem buscar o pão do céu, e assim por diante. E Jesus fala palavras tão duras que muitos começam a abandoná-lo, muitos começam a sair de perto de Jesus. Então é nesse momento que Jesus fala para os seus próprios, os discípulos mais próximos ali, né? Ele diz: olha, isto vos escandaliza, né? Então, escandalizar tem esse sentido, né? De você então se ofender com as palavras, por exemplo, né? Se ofender com as ações e você abandonar. Romanos 14:21, ele exorta aqui todos os irmãos que é bom você não fazer nada que vai fazer tropeçar ou ofender o seu irmão, ou enfraquecer. Então, tudo que você fizer que vai fazer o seu irmão tropeçar, se ofender ou enfraquecer, então é bom você não fazer. Até mesmo uma coisa básica como comer carne, né? Se comer carne vai ofender seu irmão, então não coma carne, não tem problema, vira vegetariano, né? E ainda bem que ninguém se ofendeu aqui, né, da gente comer carne.
porque o churrasco estava bom, né? Mas Paulo está falando, né, desse tema ali, porque ele está mostrando a importância disso, né? Então, para os irmãos entenderem o que seria se escandalizar, né? E 1 Coríntios 8,13, ele fala a mesma coisa, né? Se a comida serve de escândalo para o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Ele estava falando porque para eles comer carne não era uma coisa simples. Hoje a gente vai lá no açougue, compra carne, né? Tudo bem. Mas naquele tempo, naquela cultura, eles compravam carne na feira, e aquela carne ela poderia ter sido oferecida a ídolos. Eles faziam, né, oferta aos ídolos, aos deuses falsos, porque era costume fazer isso, né? Ofereciam ao Deus verdadeiro, né? Os judeus faziam isso, mas os gentios ofereciam aos deuses falsos. E depois eles levavam essa carne para o açougue. E então você comprava carne. Paulo falou, você vai comprar carne, não pergunta de onde veio, não pergunta se foi oferecida aos ídolos, porque se você souber que foi oferecida a ídolos, é melhor você não comer, porque você vai se escandalizar, né? Você vai, aquilo não vai fazer bem para você, para sua mente. Então eu espero que os irmãos tenham entendido esse sentido de escandalizar-se. E Jesus então, ele pensava no bem-estar dos seus discípulos. Ele disse, olha, eu estou falando com vocês essas palavras porque eu não quero que vocês se escandalizem, né? Apesar que eles acabaram se escandalizando, mas depois eles voltaram, né? E as palavras de Jesus foram importantes para isso. O segundo efeito que é evitado por prestar atenção nas palavras de Jesus e se lembrar dessas palavras, é não se abalar diante das perseguições. Jesus queria que eles não se abalassem diante das perseguições. Nos versículos 2 a 4, a gente vê que Jesus prediz, olha, eles vão expulsar vocês das sinagogas, até mesmo quem matar vocês, ele vai matar vocês achando que isso estão fazendo uma coisa boa para Deus, que aquilo é a vontade de Deus. E ele enfatiza no versículo 4, eu estou dizendo para vocês essas coisas para que quando a hora chegar, vocês se recordem do que eu falei e vocês se lembrem disso. E então, de certa forma, então ele está dizendo para que eles não se abalem. E ele disse, olha, eu não falei para vocês isso desde o princípio porque eu estava convosco, mas agora ele ia se separar deles, né? Logo ele ia se separar. Então é importante ouvir as palavras de Jesus, se lembrar dessas palavras, para que nós não fiquemos abalados, porque as perseguições virão. Na pregação anterior, no parágrafo anterior de João, que nós falamos sobre o mundo odiar os cristãos, né? O mundo odiar os discípulos de Cristo. E nós vimos então perseguições que acontecem pelo mundo. Nós temos que recorrer à memória, lembrar das palavras, para que nós não fiquemos abalados quando vêm as dificuldades, as angústias, as perseguições. Não devemos ser como aquela planta que está na rocha, né? que a raiz ela é rasa, né? E ela se escandaliza. Então, para isso nós precisamos nos lembrar da palavra. Em Mateus 16:9, Jesus está falando para os discípulos, né? Está repreendendo os discípulos. Eles tinham acabado de presenciar a multiplicação dos pães, e aí eles estavam já mostrando falta de fé, achando que ia faltar pão para eles, né? Então Jesus fala essas palavras: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos tomasses? Então ele está falando que eles, né, de certa forma, dizendo, vocês tinham que se lembrar, não pode se esquecer. Marcos 8:18, na mesma situação, ele dizendo, tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais? Então está repreendendo os discípulos, porque eles deviam se lembrar das palavras de Jesus para não serem abalados. Hebreus 13:7, o escritor de Hebreus,
enfatizando ali, dizendo, exortando para que eles se lembrassem dos seus guias, ou seja, dos pastores, daqueles que estavam ensinando a palavra. Vocês têm que se lembrar dessas pessoas que estão ensinando e mirar na sua fé e imitar a fé que eles têm. Então é importante recorrer à memória nesses momentos. Em Apocalipse 2:5, Jesus está dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, se a gente se desviar do caminho, se a gente se escandalizar em algum momento, então a gente pode se lembrar de onde nós caímos e nos arrependermos e voltarmos às primeiras obras. Então, ele está exortando ali a igreja de Éfeso a fazer isso. Em Apocalipse 3:3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então, a gente tem que recorrer à memória, a gente tem que ter a memória boa, né? E para a gente ter a memória boa, primeiro a gente precisa encher a nossa mente de coisas boas, a gente precisa praticar a leitura da palavra, até mesmo decorar versículos, porque se você decora passagens que são importantes, quando você está num momento difícil, talvez você se lembre daquela palavra que você decorou, e isso vai te ajudar. Jesus fala da perseguição, né, porque eles iam sofrer mesmo perseguição, e de certa forma ele está dizendo, olha, eles estão perseguindo porque eles não me conhecem, a mim e nem o Pai. De certa forma ele está dizendo para que eles compreendam aqueles que os perseguem, né, e não se abalem, porque até o próprio apóstolo Paulo, antes de se converter, ele foi um perseguidor da igreja, e foi um grande perseguidor, e ele dá esse testemunho no seu julgamento ali diante do rei Herodes Agripa. Ele fala essas palavras em Atos 26, de 9 a 11. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. Então Paulo fazia isso pensando que ele estava agradando a Deus. Se Paulo fazia isso, imagina então os demais, né? As demais pessoas que hoje perseguem os cristãos, mas um dia eles podem se converter, assim como Paulo se converteu. Então, se você se sente perseguido ou desprezado, as pessoas querem te envergonhar, então não se abale. Lembre-se disso, lembre-se das palavras de Jesus. E um terceiro efeito que pode ser evitado, um efeito negativo, um efeito prejudicial ao nosso bem-estar, se nós ouvirmos as palavras de Jesus, se nós atentarmos, não se entristecer. Jesus, ele queria que os seus discípulos não se entristecessem. No versículo 5 e 6, ele diz, agora eu vou para junto do Pai que me enviou, e vocês nem me perguntam, né? Em vez de vocês me perguntarem para onde eu vou, né? De certa forma ele está dizendo, vocês deviam se alegrar comigo, mas não, vocês estão se entristecendo. E então ele está dizendo para eles, fazendo essa afirmação, porque ele não queria que eles se entristecessem, apesar que eles iam se entristecer, era inevitável, mas quando eles se lembrassem das palavras de Jesus, isso ia fazer com que eles voltassem e não deixassem a tristeza tomar conta deles. É importante a gente evitar tristeza. A gente sempre está evitando coisas que nos entristecem. As coisas que nos entristecem a gente quer deixar de lado. Às vezes a gente não quer nem pensar nessas coisas. Mas algumas vezes a tristeza ela pode ser benéfica. Ela pode trazer coisas boas. Por exemplo, em Eclesiastes 7:2, ele diz: é melhor você ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela onde há luto se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Então, quando você vai num lugar que tem luto,
aquela tristeza pode até te ajudar, porque vai fazer você meditar e saber que um dia é você que vai estar lá, né? Um dia é você que vai estar lá. E para onde você vai, né? Como aquela musiquinha que a gente canta, né? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? E assim por diante, né? 2 Coríntios 7,10, ele diz, né? O Paulo diz para os coríntios, a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação. E isso não dá pesar para ninguém. Ele está comparando dois tipos de tristeza ali em 1 Coríntios. Então tem um tipo de tristeza que é ruim, que seria a depressão, aquilo você se entristecer tanto que você não quer mais fazer nada, não quer mais se levantar, não quer mais viver. Essa tristeza não é boa. Mas a tristeza segundo Deus, se a tristeza que vem em você é para arrependimento, então isso é bom e não vai trazer nenhum pesar. E o Pedro também fala em 1 Pedro 2,9, que é grato você suportar tristeza. Se você está suportando tristezas porque você está sendo um cristão fiel e as pessoas estão te perseguindo por isso, então, glória a Deus. É bom, você está fazendo alguma coisa que agrada a Deus. Você está fazendo alguma coisa por Jesus. Jesus sofreu tanto por você e você está sofrendo um pouquinho por Ele. Então, isso é grato diante de Deus se você suportar as tristezas com alegria. Será que é possível isso? Suportar a tristeza com alegria? Mas esse tipo de tristeza não é tão ruim. Mas nós precisamos ser alegres. A Bíblia nos exorta a sermos alegres, a buscarmos um motivo para nos alegrarmos. E esse motivo para nos alegrarmos é estar com o Senhor. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. E é isso que diz lá em Neemias 8:10, quando eles estavam reinaugurando ali o templo, né, os muros estavam já reedificados, lançaram os fundamentos do templo, e algumas pessoas começaram a chorar, né? Eles viram que o templo que estava sendo construído ali não era nem um cisco do que era o templo antigo. As pessoas mais antigas, né, os mais velhos, porque tinha pessoas de 90, de 100 anos de idade ali, que tinham visto o primeiro templo, e que tinha sido destruído por Nabucodonosor. Quando eles estavam reconstruindo, eles viram, e alguns começaram a chorar, outros os mais jovens se alegravam, porque eles não conheciam o primeiro templo, então aquilo para eles estava ótimo, e virou coisas assim. Mas o Neemias, aqui em 8:10, ele estava pregando para o povo, ele estava falando com o povo, e algumas palavras que ele estava dizendo eram palavras duras, e o povo estava chorando de arrependimento por causa do seu pecado, que eles tinham chegado naquela condição. E aí ele disse: olha, mas hoje vocês não devem se entristecer, vocês devem se alegrar, comam carnes gordas, né? Façam um churrasco, deem presentes uns para os outros, se alegrem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É daí que vem aquela musiquinha que a gente canta, né? Alegria do Senhor é a nossa força. É isso? Né? A alegria do Senhor a nossa força né? E também Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o contexto em que ele está dizendo isso é que havia conflitos ali na igreja. Ele exorta duas mulheres ali que estavam em choque, né? Elas estavam saindo faísca ali, a Evódia e a Sintique, era o nome dessas mulheres. Rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor, parem de brigar, né? Ele não fala tudo isso, né? Mas a gente vê ali que o clima estava pesado ali, né? Entre aquelas duas mulheres, tanto que Paulo escreveu isso para elas, e aí entre, né, as suas exortações ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então Jesus, pensando no nosso bem-estar, ele não queria que nós nos entristecêssemos, que os discípulos se entristecessem. Então por isso é importante ouvir e atentar bem
e se lembrar das palavras de Jesus. Jesus, então, preocupado com o bem-estar dos seus discípulos, ele fez questão de enfatizar isso, para que eles se lembrassem das suas palavras, para que eles atentassem, para que eles seguissem aquilo que ele estava dizendo. Por quê? Para evitar pelo menos esses 3 efeitos negativos aí que atrapalham o nosso bem-estar: escandalizar-se, abalar-se e entristecer-se. Então, se você estiver se escandalizando, se alguma coisa te escandalizar, né, algum comportamento, algumas palavras, né, e você quiser abandonar o barco, parar de seguir Jesus, lembre-se das palavras de Jesus. Se a coisa está difícil, você está abalado, né, está tão abalado aí com as coisas, as angústias, as perseguições, as aflições, lembre-se das palavras de Jesus. Se você estiver triste, as coisas parece que não te alegram, né? Parece que nada apetece, né? Você não tem vontade de fazer as coisas, você está em depressão, está se entristecendo demais, lembre-se das palavras de Jesus. Amém? Deus nos abençoe e que nós possamos estar sempre bem, porque é assim que Jesus quer que nós estejamos.